Hoje vamos falar sobre o mal que acomete cada vez mais pessoas neste final de século. A depressão, que não raras vezes é confundida com uma tristeza simples, com falta de caráter ou com preguiça. Vamos ver que depressão é uma doença que deve ser levada mais a sério. Se não tratada adequadamente, ela pode incapacitar o indivíduo. Depressão é uma doença médica, é um problema de saúde pública que acomete uma parcela significativa da população e se caracteriza basicamente por ser uma tristeza diferente da tristeza habitual, que faz parte da nossa psicologia, do nosso psiquismo, mas é uma tristeza profunda, com melancolia, angústia, sofrimento e que causa incapacitação para o indivíduo. A depressão faz vítimas de todas as idades. Mais comum em mulheres, a doença também acomete homens, crianças e idosos. Eu diria assim, pelo menos 10% da população adulta terá depressão em algum momento ao longo da vida. Existem alguns estudos que mostram até 20%, 25% da população adulta, ou seja, 1 em cada 4, 1 em cada 5 pessoas vai apresentar depressão na vida. Por falta de conhecimento, muitas vezes quem está deprimido não reconhece a doença e acaba se desvalorizando. Por exemplo, recentemente eu atendi um professor que lecionava há muitos anos e que me dizia: eu não consigo mais me colocar perante uma sala de aula, eu não me sinto capaz de lecionar a matéria que tantos anos eu lecionei, me sinto disperso, não tenho atenção, me sinto inseguro para dar a aula. E antes de mais nada, esse paciente se recriminava, né, por estar perdendo as suas capacidades. Na verdade, ele estava doente e nem sequer tinha perdido, de fato, a sua habilidade de dar aulas. Tratado a depressão, ele retomou o curso normal das suas atividades como uma pessoa que sempre foi essa depressão. Com certeza, mais de 50% dos casos de depressão não são diagnosticados e não são tratados por uma série de problemas. Existe um problema do paciente. O paciente e as pessoas não reconhecem a depressão como uma doença. As pessoas sentem, mas não sabem que aquilo se trata de uma doença. Olha, mesmo eu estando ajudando a minha esposa, tentando fazer o possível para ajudar ela, no começo eu chegava até, às vezes havia até alguma discussão, porque até então a gente não sabia exatamente do que se tratava, e ela já tinha esse problema de querer se isolar. A depressão é considerada uma doença multifatorial. Pesquisadores no mundo todo buscam descobrir as causas da doença. Sem dúvida, um dos grandes desafios é desvendar os mecanismos químicos do cérebro. No cérebro de uma pessoa deprimida ocorrem várias disfunções ou alterações neuroquímicas. Esse processo envolve 3 substâncias principais: serotonina, noradrenalina e dopamina, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio emocional. Outro fator que é foco de estudos é o biológico, ou seja, a implicação genética da doença. Nós não sabemos ao certo como é que se processa essa transmissão de pai para filho, de geração para geração. Mas nós sabemos que existem famílias onde nós encontramos vários indivíduos em várias gerações afetados pela depressão. É muito importante sabermos identificar a doença. Por isso, vamos conhecer alguns dos principais sintomas da depressão. Os sintomas principais, né, que a gente chama seriam o humor triste, tristeza, né, e a perda do interesse ou prazer nas atividades que antigamente a pessoa tinha. Outros sintomas que podem ocorrer: alteração no sono, alteração no apetite, irritabilidade, cansaço excessivo, ansiedade, dificuldade de concentração, entre outros. Não tinha vontade de nada, de nada, de nada. Nada para mim tinha importância, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de fazer nada, nada. Não achava graça em mais nada, nem ler, eu gostava muito de ler. Não tinha mais vontade de ler, assistir televisão, nada. Era só ficar deitada e chorando. As pessoas têm que se conscientizar que se elas têm uma tristeza ou uma perda da satisfação com a vida, e isso começa a se prolongar por vários dias ou semanas, elas devem procurar uma avaliação médica para poder se perceber se isso de fato é uma depressão
e se requer um tratamento adequado, um tratamento medicamentoso para que o quadro reverta integralmente. Não raras vezes, as pessoas deixam de buscar ajuda médica por puro preconceito. Porém, é importante que todos saibam do risco de cronificação da doença. Se o quadro não é tratado de início, se há uma demora muito grande para se fazer o tratamento, há um risco grande de uma cronificação da depressão, que torna o quadro mais resistente aos tratamentos medicamentosos e à psicoterapia e, portanto, de manejo clínico mais difícil. A depressão causa grande impacto socioeconômico. O indivíduo deixa de trabalhar, ele deixa de ter contatos no seu relacionamento interpessoal, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, etc. E isto, como consequência, traz um prejuízo a nível do seu funcionamento global. A depressão te tira da sociedade, sabe, dos seus amigos, de tudo aquilo que você gosta de fazer. A depressão deve ser levada mais a sério. É uma doença cada vez mais frequente. A depressão, ela é uma doença recorrente por essência. Isso significa que o indivíduo que apresenta um episódio depressivo na vida, ele tem a chance de 50% de ter o segundo. O indivíduo que apresenta o segundo, terceiro episódio na vida, esse risco sobe para 80% a 90% de ter o terceiro ou quarto episódio. Os episódios depressivos começam de forma insidiosa, isto é, os sintomas vão se instalando gradativamente. A depressão pode ser leve, moderada ou grave, de acordo com a intensidade dos sintomas. Existem desde quadros depressivos leves, onde a pessoa simplesmente se sente indisposta para trabalhar, o trabalho lhe pesa mais, a pessoa não tem ânimo para se encontrar com os amigos, para ir a festas, mas continua, ainda que às expensas de um esforço maior, realizando as suas tarefas no cotidiano. Já as depressões graves, elas podem chegar até o chamado estupor melancólico. O que é isso? No estupor melancólico, a pessoa sequer se alimenta. A depressão também é dividida em aguda e crônica, quanto à forma de manifestação da doença. Aguda que é o episódio depressivo, ele dura, se não tratado, em média de 6 a 8 meses. E a crônica é quando o indivíduo mantém sintomas depressivos ao longo do tempo, isto é, por mais do que 2 anos. Aliás, vale mais um esclarecimento sobre os casos de depressão crônica, também chamados de distimia. São quadros que acompanham a pessoa durante quase toda a vida. É uma pessoa pessimista, negativista, que tudo vai dar errado, é uma pessoa que sempre está se queixando, e ela começa a incorporar esses sintomas como se fossem sintomas, como se fosse a própria personalidade dela. A depressão pode se apresentar de maneiras diferentes. Há casos em que ela é considerada mascarada. É a depressão sem depressão. Ela se manifesta, sobretudo, através de queixas somáticas, dores variadas, cefaleia, indisposição física, né? E essas formas de depressão mascarada são, sem dúvidas, mais difíceis de serem diagnosticadas. Algumas outras formas da manifestação da depressão. Apática. A pessoa fica lenta, introspectiva, inibida. Ansiosa. A pessoa fica muito ansiosa e angustiada. Melancólica. A pessoa se retrai e até seu organismo funciona mal. Delirante. A pessoa perde o contato com a realidade. Vamos ver agora como se dá o processo de diagnóstico da depressão.